Fala rapaziada, Felipe Analisa por aqui, mais um vídeo no canal. Hoje sobre Flamengo e Palmeiras, o jogão da rodada do segundo turno aí. Melhor jogo, o jogo mais esperado. E entregou tudo que a gente esperava. Vamos estar analisando um pouquinho desse jogo, fica até o final do vídeo para a gente comentar sobre. Fala rapaziada, vamos estar falando um pouquinho desse jogo aí. Não sei se você acompanhou o jogo, mas foi um jogo bem movimentado. Um jogo com muitas chances para ambas as equipes. E o Flamengo foi mais competente nas suas chances criadas, teve polêmicas também. Como sempre, né, a arbitragem brasileira é muito confusa, muito suscetível a reclamações. E o Palmeiras é o clube que tem os jogadores mais reclamões, quiçá, do mundo. É insuportável ver jogo do Palmeiras às vezes, porque qualquer jogada os caras ficam dando 500 piruetas no chão, reclamando com o juiz. Cai uma gota do céu no gramado, os caras pedem pênalti. E isso não é clubismo. Quem acompanha os jogos do Palmeiras sabe que é verdade. Mas enfim, é mais uma coisa, né, que o seu técnico prega como um mantra e a gente tem que saber lidar. Isso com certeza vem do Abel, que é um reclamão nato, né? Tá no sangue dos portugueses ser chato, reclamar de tudo, e ele leva isso para o seu time, que acaba sendo benéfico para eles, porque a arbitragem é ruim, é suscetível, é insegura, e quanto mais. Ele sabe que quanto mais você reclamar, mais a arbitragem vai tender a ceder, né, as pressões emocionais que o seu elenco faz. O Flamengo não faz muito isso, prefere jogar com a bola no pé. Eu acho até errado o Flamengo não fazer quase nunca, né? Deveria fazer um pouco mais, mas como o Palmeiras faz é insuportável, estraga o espetáculo, na minha opinião, porque fica pautando o jogo em arbitragem, em querer que o juiz apite para eles, e o jogo fica pautado em parar. Toda hora o árbitro vai parar o jogo porque os caras estão reclamando sempre, e até quando não é falta vai ficar parado ali conversando com o juiz, e isso gasta tempo, enfim. É um trava-trava de jogo danado que beneficia o Abel, né? O Abel que já deixou claro que prefere a vitória do que o futebol bonito. Então, tudo que eu tô falando aqui faz sentido de acordo com as próprias palavras do treinador do Palmeiras, mas enfim. Flamengo abriu o placar com a Arrascaeta numa bela jogada do Pedro, que fez o pivô e deu um passe milimétrico ali, uma tacada de bilhar. A Arrascaeta saiu na cara do goleiro, tirou do goleiro no contrapé, 1-0 Flamengo no começo, e aí ficou um jogo favorável até para o Flamengo, mas o Palmeiras se beneficiou de mais um erro da arbitragem que poderia ter parado o jogo após a lesão do Ortiz para a entrada do Danilo, zagueiro substituto. Não parou, o Flamengo ficou com um a menos e o Palmeiras, vendo que estava com um a mais, começou a atacar. Isso é óbvio, né? Um time quando... Motoqueiro fantasma aí querendo aparecer. Um time, quando vê que está em vantagem, rapidamente tenta buscar o gol. Parece que os times só funcionam à moda brasileira, né? Que quer tirar vantagem de tudo. Quando os times vê que tem alguma vantagem a ser aproveitada, aí eles vão para o ataque como se fosse urubu atrás de carniça. E o Palmeiras cruzou a bola na área, Vitor Roque fez um golaço. O melhor em campo do Palmeiras foi o Vitor Roque, que está jogando muita bola. Tudo que ele faz resulta em perigo no ataque. É impressionante a bola que esse moleque está jogando. É impressionante. E o Barcelona agora, por uma atitude errada, está precisando de um centroavante. Lewandowski está ficando velho e eles vão ter que gastar um dinheiro que eles não precisariam gastar se eles tivessem tido paciência com o Vitor Roque, assim como o Real Madrid está tendo com o Endrick, que está no banco, mas ainda faz parte do elenco. Então, assim, Vitor Roque jogando demais, Flaco buscando sempre a finalização de onde for, em qualquer lugar do campo, o Flaco finaliza. Muito bom centroavante também. Ele é mais segundo atacante, né? Quer dizer, os dois se revezam, os dois conseguem jogar de 9 e de 8. De 8 não, de 9 e de 10. Ora um tá na frente, ora o outro tá na frente. E eles se complementam, por isso que é um ataque tão bom, apesar de ter um técnico que gosta de fazer cera, né? Até que o ataque do Palmeiras é bem envolvente, bem técnico, e tem jogadas que às vezes surpreende o adversário, né? Eles tiram o coelho da cartola muitas vezes. Ontem
Tentaram bastante, mas a defesa do Flamengo é muito sólida. A melhor do campeonato. O Flamengo é pouquíssimo vazado. E ontem tomou 2 gols depois de muitos jogos aí. Geralmente o Flamengo toma 0,5 gols por jogo, menos de um gol. E ontem tomou 2 porque é o jogo do campeonato, né? Os dois buscando a vitória. E o Palmeiras conseguiu empatar. E o Flamengo teve um pênalti no final do primeiro tempo. Ótima jogada do Pedro. Entrou na mente do Bruno Fux, que pisou. E isso é pênalti. Estão reclamando, né, que no início da jogada o Pedro empurrou ele. E que por isso depois ele deu pisão, revidando a ação do Pedro. Não achei o empurrão do Pedro pênalti. O empurrão do Gustavo Gomes no começo do jogo, esqueci de falar, até poderia ser pênalti, mas eu não vejo essa polêmica toda que está sendo falada, que foi um absurdo. Se o árbitro marca, é aquele pênalti que você não pode contestar. Se o árbitro não marca, você também não acha que é o fim do futebol e que é corrupção. É aquele pênalti ali que o Jorginho fez a carga nas costas do zagueiro que foi tentar fazer o gol, mas eu não acho que foi uma carga suficiente para tirar a possibilidade do Gustavo Gomes marcar. A cabeçada não foi correta e segue o jogo. Se marcasse o pênalti, não teria nada, não teria que falar, não teria o que argumentar, porque realmente ele empurrou. Apesar de eu não achar uma carga excessiva que impediu o jogador de marcar o gol, a cabeçada foi errada mesmo. Ele estava mal posicionado, eu acho, para fazer a cabeçada ideal. Então, assim, por ter tido várias questões de arbitragem, o time adversário sempre vai procurar uma desculpa, né, para poder mostrar que foi mais prejudicado que o outro lado. E aí o Abel falou que foi pênalti claro, mas contra o São Paulo ele teve a cara de pau de dizer que aquilo não foi pênalti. O jogador dele se jogando em si, escorregando e derrubando o jogador do São Paulo dentro da área, sem querer também é falta. E aquele foi muito mais grave que esse. Muito mais grave não, muito mais claro, muito mais nítido que foi pênalti do que esse, e ele falou que não foi. Então, ele não pode falar nada agora. Como o Felipe Luiz disse na entrevista, né? O time que menos pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras, enfim. Não é justificando um erro no outro. Se marcasse, seria pênalti de boa. Poderia ter marcado, mas também não acho um pênalti claríssimo. Um roubo não ter marcado aquele pênalti. Enfim, voltando. Jorginho, com uma bela cobrança, uma baita de uma frieza. Deu aquele pulinho dele, tirou o goleiro da jogada. Carlos Miguel para um lado, bola para o outro. 2-1 Flamengo, foi para o intervalo em vantagem. E o Flamengo marcou mais um gol no segundo tempo com o Pedro. Pedro fazendo o que o Felipe Luiz mais ama, mais gosta de ver. O que mais deixa o técnico rubro-negro feliz, que é o atacante pressionando a zaga. Conseguiu, na verdade, interceptar um passe do volante do Palmeiras. E aí a zaga ficou aberta, né? O Pedro recebeu em profundidade, deu um tapa na frente, já saiu na cara do goleiro, tirou do goleiro. 3-1, partida de almanaque do Pedro. Fez um primeiro tempo belíssimo e já começou o segundo tempo marcando mais um gol. Então, assim, um gol e participou dos 3 gols, né? Participou do pênalti, participou da assistência, participou do terceiro gol. E o Flamengo administrou durante o segundo tempo esse 3-1, que no final do jogo ainda viria a marcar o segundo gol. Palmeiras, contra-ataque, né? Uma bela enfiada de bola do Vitor Roque. Como joga a bola, meu Deus do céu. Tem que ir para a seleção. Pedro e Vitor Roque é o ataque da seleção na Copa do Mundo, para mim. Fim de papo. Ninguém joga mais bola do que os dois. Pode jogar na Europa, ó. Ninguém joga mais bola que os dois e acabou. Então, assim, o Sousa saiu na ponta, conduziu, bateu no gol. Ninguém abafou o Sousa. Puta que preguiça de marcar, hein? O Flamengo já achou que o jogo já estava resolvido, que não ia sair nada dali e acabou que saiu um gol. Já pensou? O árbitro deu mais um minuto, já pensou se sai um empate? No final, no último minuto, ia ser o resultado mais frustrante da história. Porque 2 gols de vantagem, você tomar um empate seria péssimo. Mas enfim, Gustavo Gomes fez um belo gol de puxeta ali. E o árbitro ainda deu mais um minuto, que foi aquele minuto ali que você está prestes a ter um ataque do coração. Graças a Deus mantiveram o resultado. Mas foi uma bela partida aí. Um segundo tempo mais contido, claro, porque
Tem vários jogos importantes em sequência, o Flamengo se poupou um pouco ali. Felipe Luiz fez as substituições, foram bem feitas. Entrou Saúl, jogou muito bem. Perdeu algumas bolas no meio campo porque o jogo é pegado e ele conseguiu recuperar também algumas bolas que ele perdia e deu combate. Jorginho fez uma partida de almanaque também, deixar claro aqui que o Jorginho mostrou uma versão que eu não conhecia dele, que é um jogador de raça além da qualidade que ele tem. E ele brigou por todas as bolas, foi para cima dos caras, peitou, reclamou, bateu de frente, mostrou que aqui quem manda é ele, o meio-campo todo do Jorginho ontem, jogando muita bola. Pulgar, Maestro, Pitbull. E voltando ao time, é muito importante a presença do Pulgar nesse meio-campo. Ele que é um pilar do Felipe Luiz aí, como foi dito pelo próprio treinador. E tá voltando de lesão, né? Muito bom a gente contar com o Pulgar em vez de contar com Everton Araújo, porque tenha santa paciência, né? Felipe Luiz defende o jogador porque faz parte do elenco, que ele tem que dar moral para quem tá lá, para os jogadores que ele tem disponível, então não tem muito o que falar, né? Para mim não tem futebol de Flamengo, mas enfim, tá lá, tem que jogar e ele não vai desvalorizar o próprio produto, enfim. Esse foi o jogo da rodada, o jogo do segundo turno mais esperado, que todos devem ter assistido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui a sua opinião, o que você achou das polêmicas de arbitragem, se poderia ter sido marcado algo diferente, o que você achou da entrevista do Abel e quem você acha que vai ser campeão, quem vai buscar esse título. Ficou mais fácil para um lado ou para outro? Continua a mesma coisa, tudo embolado, tudo aberto, o Cruzeiro tem chance, não tem? E é isso, pessoal. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, recomenda o vídeo para um amigo e até a próxima. Toda honra e toda glória é de Jesus.